No vídeo de hoje eu trouxe 22 fatos que vocês não sabiam sobre o filme Prova Final, de 1998. Ah, Gabriel, mas eu sei tudo sobre essa obra! Será mesmo? Fica nesse vídeo até o final que ele tá bem legal e bem interessante. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de um ET, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na tela. Me siga por lá, que eu sempre aviso quando sai vídeos novos. Também produzo conteúdos extras, então vão lá no Instagram, que será bem legal ver vocês por lá também. Prova Final é um dos filmes mais importantes do final da década de 90, principalmente pra galerinha que gosta de slasher adolescente, um subgênero que foi extremamente popular nos anos 90 por conta de Pânico, do nosso maravilhoso Wes Craven. E no meio de todos esses lançamentos, nós tivemos o icônico Prova Final, que mistura o slasher adolescente delicioso com ficção científica. Estamos falando de ET sim! E é claro que isso chamou muita atenção no final dos anos 90. E até hoje, esse filme é um dos queridinhos de quem acompanhou o terror dos anos 90. Eu particularmente sou apaixonado por essa obra, eu tenho uma obsessão sinistra por esse filme, e é claro que tem uma análise completa dele aqui no canal, onde eu conto a história, falo sobre algumas questões dos bastidores, explico o final pra vocês, as referências, aquela coisa toda. Porém, muitas curiosidades ficaram de fora desse vídeo, porque nessa época eu ainda estava aprimorando esse tipo de conteúdo aqui no canal. Então, considerem o vídeo de hoje um complemento à análise completa de Prova Final, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu assisti esse filme. Nós fomos à locadora e era muito engraçado, porque quando nós chegávamos na locadora, dividia assim, como se fosse uma entrada de um labirinto. Então, para um lado, nós já caíamos no terror e suspense, e do outro lado ia pro drama e romance. Eu já ia direto pro lado do terror. E ali eu ficava, analisando capa por capa, lendo sinopse, vendo as fotinhos que tem atrás dos filmes, eu achava aquilo o máximo. Então, muitos filmes que eu não podia alugar, por exemplo, por conta da idade, essas questões assim, eu olhava as fotos e ficava imaginando na minha cabeça como era o filme, e isso era uma delícia. E a Prova Final era um desses. Só que a questão com esse filme é que na locadora que nós frequentávamos, só tinha esse filme na versão legendada. E criança odeia assistir filme legendado. Não vem com esse papo, mas porque o meu filho estuda inglês. Não. Se ele puder assistir dublado, ele vai assistir dublado. Então eu não alugava esse filme porque tinha um adesivo de legendado. Uma outra locadora abriu, não tão próxima da nossa casa, mas ali nas redondezas, e nós fomos e tinha esse filme dublado. Aí eu falei, agora é o momento. Aí a minha mãe fez o cadastro, levou o comprovante de residência e tal, e aí nós alugamos. Olha, se eu já era obcecado pela capa do filme, pelo VHS, que é perfeito, quando eu assisti esse filme, eu não queria mais devolver. E desde então, esse filme está na minha lista de favoritos, principalmente nessa questão nostálgica. Essa foi a minha história com esse filme. Eu quero saber como vocês conheceram Prova Final. Vocês também conheceram nas locadoras? Vocês também viam essa capa icônica e queria muito descobrir do que se tratava esse filme? Coloca tudo aqui nos comentários. Como é um filme muito importante pra minha vida, é claro que eu tenho ele na minha coleção. Essa aqui é uma edição que foi relançada recentemente, então vocês podem ver que a capa é diferente. Eu prefiro a capa original. É uma edição importada e o DVD desse filme é difícil pra caramba de encontrar, e quando você encontra é caro. Então eu preferi investir um pouco mais de dinheiro e comprar o Blu-ray. E outra coisa que eu sou obcecado é por trilha sonora de filmes. Eu acho um máximo ver a capa do filme no formato de CD. Eu acho isso tão bonito. E eu tenho a trilha sonora de Prova... Ups! Ponta cabeça. E eu tenho a trilha sonora de Prova Final. Também, assim, quando eu encontrei isso, eu falei, ai meu Deus, que legal, fiquei muito feliz. Isso aqui é tão bonito, gente. Olha que coisa mais linda. E aí eu tenho, fico muito feliz com a minha coleção. E se vocês querem ver mais detalhes dessa trilha sonora e também do Blu-ray, eu posso postar lá no meu Instagram. Vou deixar aqui na tela pra vocês, tá bom? E agora que eu fiz essa introdução longa pra caramba, que eu sei que muitos vão me xingar aqui nos comentários, mas, assim, já que eu vou receber xingamento, pelo menos eu falei tudo que eu queria na introdução. Vamos ao que interessa, que são os 22 fatos que vocês provavelmente não sabiam de Prova Final. Eu quero começar falando do elenco desse filme, porque esta obra aqui é praticamente uma malhação de Hollywood, né? Todos os atores deste filme ficaram muito famosos, é uma coisa absurda. Olha só o elenco principal: Elijah Wood, Senhor dos Anéis, Josh Hartnett, que fez Pearl Harbor e outras obras como Halloween H20, inclusive tem curiosidades nessa lista que envolvem Halloween H20, Jordana Brewster, que fez a franquia Velozes e Furiosos, essa mulher é muito famosa. Temos também Clea Duvall, que fez Garota Interrompida e outras obras bem interessantes também, como O Grito, e temos também o cantor
Usher. Aqui ele fez a sua estreia no cinema, nem sei se ele fez outros filmes, mas ele apareceu aqui em Prova Final, fazendo a sua estreia em Hollywood, e o cara se tornou um monstro da música, né? E eu quis abrir essa lista com este fato porque eu acho impressionante como todos aqui que estavam iniciando em Hollywood, todos se deram bem. Ainda falando do elenco, o Frodo de O Senhor dos Anéis quase foi diferente do que nós conhecemos no cinema. Gabriel, mas o que o Frodo, o que Senhor dos Anéis tem a ver com Prova Final? Se não fosse Prova Final, o mundo talvez nunca tivesse tido Elijah Wood como Frodo em Senhor dos Anéis em 2001. Harry K. Knowles, que faz um dos professores no filme, aquele ruivo que não tem fala alguma, ele contou a Elijah Wood sobre o próximo filme do Peter Jackson, dizendo que ele estava abrindo um processo de seleção para o elenco. O Elijah Wood não gostou da ideia, porque ele não tinha lido os livros, ele falou, nem conheço a história, mas o nosso querido Harry K. Knowles falou assim, não, você vai lá, conversa com o Peter Jackson, eu tenho certeza que ele vai gostar de você. Bom, o Elijah Wood fez isso e hoje nós temos ele numa das franquias mais importantes do cinema. Ainda falando do elenco, os produtores tinham outra pessoa em mente para a personagem Delilah. O papel de Delilah foi originalmente escrito para Charisma Carpenter, porém ela recusou o papel, já que sentiu que era muito próximo de sua personagem Cordelia na série Buffy, Caçadora de Vampiros, de 1997. Então, foi passado para uma jovem atriz chamada Jordana Brewster, que inclusive é meio brasileira. Ela tem um parentesco bem forte com o Brasil, ela fala português fluentemente e inclusive ela fez uma piada sobre isso no filme, naquela cena onde ela diz pra Mary Beth, ah tá, e eu sou brasileira. Realmente ela tem um dedinho aqui no Brasil. Além dos personagens que nós conhecemos no filme, era pra ter uma outra personagem principal chamada Venus. Várias cenas envolvendo uma personagem adicional chamada Venus, interpretada por Kidara Jones, foram mostradas em prévias de TV, assim como o comercial da Tommy. Porém, ela foi cortada do filme. Por mais que ela tenha sido cortada na versão final do filme, ela é visível em uma cena na versão que foi para os cinemas, de pé ao lado do personagem de Usher. Sabe aquela cena que eles estão investigando ali no laboratório junto com o professor Furlong? Então, a Venus está nessa cena também. Como vocês viram, eu citei aqui uma propaganda da Tommy. Como assim teve uma propaganda da Tommy? O que isso tem a ver com o filme também? Gente, tem tudo a ver. Tudo está conectado, estamos sendo observados. Tommy Hilfiger forneceu roupas para as filmagens de Prova Final. Foi a principal patrocinadora do filme. E no contrato, o elenco adolescente do filme foi destaque em um comercial de TV que foi ao ar na mesma época do filme. Ainda falando do elenco, tem muita curiosidade de elenco, né? Fake Jensen, que interpretou a Sra. Bird, disse em 2016 que ainda não tinha visto o filme. Pois é, gente, a mulher não viu o filme até hoje. Pelo menos até hoje, se esse vídeo fosse de 2016. Não sei se depois disso ela assistiu o filme. De acordo com ela, ela não queria ver o destino final de sua personagem. Por isso que ela não assistiu o filme. Mas, né, como a gente gosta de uma fofoquinha de Hollywood, as más línguas dizem que Fake Jensen não assistiu o filme porque ficou envergonhada com sua atuação. E eu acho que ela deveria ver a cabeça dela andando que nem um caranguejo na cena. É muito bom. O próximo fato envolve o protagonista Josh Hartnett, que quase perdeu 2 trabalhos no cinema por conta de seu cabelo. Durante uma entrevista de retrospectiva para Halloween H20, Josh Hartnett reconheceu seu estilo de cabelo controverso que pode ser visto naquele filme e também em Prova Final. Ambas as produções odiaram o cabelo do ator, tá? Odiaram muito mesmo, mas Hartnett intencionalmente continuou cortando seu próprio cabelo, bagunçando para parecer mais com um adolescente autêntico. Essas palhaçadas levaram a brigas com os produtores e o diretor de H20, que queria que ele fosse demitido. E a mesma briga aconteceu em Prova Final. Ninguém tava gostando do estilo do cabelo dele, mas como ele sempre chegava atrasado, não participava da maquiagem e tal, era o que tinha para aquele momento, mas ele arrumou briga nas 2 produções. Já pensou se esse cara fosse demitido desses 2 filmes? A carreira dele com certeza teria virado pó, porque ele se tornou famoso graças a esses 2 filmes. Isso é uma coisa que eu não entendo. O cara foi contratado, recebeu um cachê do caramba para participar dos 2 filmes, custava seguir a regra. Você não é o dono do filme, você não é o diretor, o produtor, você é um ator contratado, iniciante. Diferente do que muitas pessoas falam por aí, Kevin Williamson não é o roteirista oficial e principal da obra. Não só as pessoas falam isso, como o próprio filme vende a ideia de que esse filme é do Kevin Williamson. Em 1990, David Wetter e Bruce Campbell escreveram seu primeiro rascunho do roteiro e o enviaram para vários estúdios, mas não
havia compradores. Foi somente após o sucesso de Pânico em 1996 que a Miramax comprou o roteiro e o apressou em produção. Os irmãos Weinstein, sim, eles trouxeram Kevin Williamson para reescrever, mantendo a história básica, mas reescrevendo o diálogo e adicionando novos personagens para torná-lo mais descolado. Isso foi uma característica muito forte do Kevin Williamson nos anos 90 e início dos anos 2000. Toda vez que um filme de terror, slasher e tal, queria características mais descoladas para os seus personagens, eles contratavam o Kevin Williamson para dar uma mexida no roteiro. Isso também aconteceu em Halloween H20. Então, diferente do que as pessoas falam e do que é vendido pelo filme, ele não é o roteirista principal, ele não recebe os créditos como roteirista integral do projeto. E dentro desses personagens que o Kevin Williamson estabeleceu para o filme, ele se inspirou em alguns arquétipos adolescentes, como por exemplo, o nerd subestimado, que é o caso de Casey, a líder de torcida popular, a personagem da Delilah, o atleta que quer algo mais e provar que ele é mais do que um rostinho bonito, que é o caso do Stan, a garota esquisita que esconde sua verdadeira identidade, a Stockley, o bad boy inteligente, que é o Zack, e a jovem que se sente excluída e não pertencente àquele grupo, que é o caso da Mary Beth. Que ela realmente não pertence, né? Porque ela é um alienígena. Kevin Williamson então fez todas essas alterações, incluiu esses personagens, deu essas características a eles, e por conta do envolvimento, ele recebeu a oportunidade de dirigir este filme. Porém, ele optou por não fazê-lo, para que pudesse dirigir seu próprio roteiro chamado Tentação Fatal, que foi lançado em 1999, um filme bem interessante também. E foi aí então que os Weinstein trouxeram Robert Rodrigues para dirigir o filme. O roteiro desse filme tem várias homenagens ao Enigma de Outro Mundo, The Thing, de 1982, do maravilhoso John Carpenter. Como por exemplo, os dedos decepados do professor de ciência Sr. Furlong, a cabeça decepada da Sra. Burke andando por aí sozinha. Eles também imitam a cena do teste de sangue que acontece em Enigma de Outro Mundo, uma das melhores cenas do cinema. Essa cena dos jovens usando essa droga para descobrir quem é o alien é muito boa, a versão moderna da cena de O Enigma de Outro Mundo. Por falar em drogas, não usem drogas. Não era isso que eu ia falar, mas fica aí o alerta, não usem drogas. A substância usada para testar quem está infectado é uma droga criada por Zack chamada Scat. Na verdade, era uma metáfora para a rebeldia adolescente, sugerindo que o que os adultos condenam pode, de alguma forma, salvar os jovens. Não que esse filme faça uma apologia ao uso das drogas, nada disso. Mas os adultos encrencam tanto com isso, e com razão, né, que os jovens usaram esta arma que os adultos tanto renegam para salvar a humanidade. Dentro da dramaturgia do filme, isso ficou muito interessante. E por falar em metáforas, temos que falar da realidade do roteiro. Se você parar para analisar, vai perceber que a história do filme é uma crítica ao ensino precário em várias regiões dos Estados Unidos e também do mundo, né? Envolvendo o bullying, o uso de drogas, professores negligentes, escolas precárias e o pouco interesse dos alunos nas aulas. E realmente, a escola desse filme, ela tem todos esses elementos, os professores não dão a mínima pra essa galera, não tem o mínimo de investimento pra nada, eles não têm acesso a nada, é uma escola muito precária, caindo aos pedaços, os alunos fazendo bullying, apanhando, vendendo droga na escola, e aí que vem a crítica do filme. Isso é o retrato das escolas periféricas nos Estados Unidos e também no restante do mundo. E isso conecta diretamente com o próximo fato desse filme, que tem a ver com o real objetivo de Mary Beth, a grande vilã do filme, aqui na Terra. Talvez ela não seja tão vilã assim. Ela quer que todos tenham uma vida melhor na escola, e a partir de sua chegada, quando ela começou a possuir as pessoas, os professores passaram a focar no bem-estar dos alunos. Então o professor que era bêbado parou de beber, começou a tomar água, começou a passar lição de casa. O professor de educação física lá, o Sr. Willis, ele era um cara muito arrogante, grosso pra caramba, maltratava os alunos, e depois que ele ficou possuído por esse sistema alienígena, ele se tornou uma pessoa compreensiva, mudou também o comportamento até desse cara que era muito agressivo. Até a Sra. Brooke, a personagem da Famke Janssen, ela sabia que o Zack vendia droga na escola, por exemplo, e ela nunca fez nada pra impedir. Ela só chegava com aquela franjinha horrorosa dela, meu Deus, que franja horrível, e falava:
Zack, você não pode vender essas coisas na escola. E ele tirava a onda com ela, não tava nem aí. E depois que ela ficou possuída pelo ritmo ragatanga alienígena, ela chegou e tocou o terror, denunciou o Zack, expôs ele, fez ele passar vergonha. As melhorias na escola começaram a acontecer com a chegada do alienígena. Então, se você parar pra analisar de forma subjetiva, os objetivos dela não eram tão ruins assim. Saindo dessa parte das metáforas e entrando na trilha sonora do filme, tem uma curiosidade bem interessante. A trilha sonora oficial de Marco Beltrami foi lançada pela primeira vez em 2023. Pois é, anos e anos depois, após o lançamento, foi revelado que várias faixas do filme foram rapidamente refeitas para serem usadas em Halloween H20, quando Marco Beltrami foi contratado para terminar a música depois que Joe Ottman foi demitido de Halloween H20. Tem algumas faixas que aparecem em H20 e também em Prova Final. Então foi basicamente a mesma trilha sonora para os dois filmes. Não é o caso dessa trilha sonora que eu mostrei para vocês, tá? Essa trilha sonora é com as músicas do filme, não é a trilha sonora do Marco Beltrami, que são aquelas gravações que tocam durante as cenas. Aqui não, são as músicas do filme, tá? Para vocês não confundirem. A trilha do Marco Beltrami foi lançada pela primeira vez em 2023. Antes disso, só tinha essa aqui mesmo. Nós conhecemos esse filme como Prova Final, porém seu título original é The Faculty, que faz uma referência ao corpo docente da escola, ou seja, os professores. Mas o título original desse filme não era para ser esse, e sim The Feelers, que numa tradução seria o equivalente a Os Sensíveis. Porém, depois o título foi alterado para The Faculty, para enfatizar a ideia de que os professores estavam sendo possuídos. Eu sou tão viciado no título desse filme que eu não consigo imaginar outro nome para essa obra, então para mim é eternamente Prova Final, tá? Não vem com outro nome não, é Prova Final e pronto. Hoje em dia é muito comum ficarmos até o final de um filme para ver as cenas pós-crédito, né? Esse filme também tem cena pós-crédito. Depois que é mostrado o que aconteceu com as pessoas que retornaram dessa possessão alienígena, temos a apresentação do nome dos atores nos créditos finais. Nessa cena pós-crédito, nós vemos que o professor Furlock, ele retornou, mesmo que ele tenha perdido o olho e os dedos. Inclusive, essa informação eu acabei deixando de fora lá no meu vídeo da análise completa, porque eu esqueci de colocar esse detalhe. Então, se você não sabia disso, ele realmente não morreu no final do filme, ele aparece sem um olho e com os dedinhos cortados. Por falar em cena pós-crédito, nós também tivemos uma cena pós-crédito que foi deletada dos créditos finais do filme. Na TV aberta dos Estados Unidos, nos créditos finais, a professora Burke, a personagem da Famke Janssen, ela vai até Zack e pega uma caneta e cheira, e depois que ela faz isso, ela dá um sorrisinho sacana pro Zack. Só que essa cena não aparece em home video e também não foi exibida nos cinemas, só aparece quando esse filme é exibido na TV aberta dos Estados Unidos. Por quê? Não faço ideia. Eu achei essa informação bem interessante. Antes de falar as 4 últimas curiosidades sobre este filme, eu quero saber se vocês estão gostando desse vídeo. Coloca aqui nos comentários qual curiosidade que você achou mais interessante até agora. Coloca também a sua cena favorita de Prova Final. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com um amiguinho que também ama este filme. E agora que vocês já se inscreveram, deixaram o like e compartilharam o vídeo, vamos aos 4 últimos fatos que provavelmente vocês não sabiam sobre este filme. Prova Final foi lançado nos cinemas no dia de Natal de 1998. Olha só que presente maravilhoso. E essa coisa de lançar filme de terror no Natal se repetiu agora, recentemente, com o filme Nosferatu, que foi lançado no Natal norte-americano de 2024. Mas ó, Prova Final já tinha feito isso lá em 98. E em seu final de semana de estreia, ele chegou ao número 5 nas bilheterias e arrecadou 11,6 milhões de dólares. Ao todo, o filme arrecadou 40,3 milhões de dólares nos Estados Unidos e 63,2 milhões de dólares ao redor do mundo. O filme teve um orçamento de 15 milhões de dólares, ou seja, ele é considerado um sucesso moderado. Por falar em sucesso, tem uma entrevista da Jordana Brewster que eu achei maravilhosa. Após o lançamento de Mais Velozes e Mais Furiosos, que foi lançado em meados de 2001, a atriz, ela deu uma entrevista. Quando perguntado sobre o sucesso de Prova Final que colocou essa atriz nos holofotes de Hollywood, ela respondeu algo bem interessante. Ela fala que foi meio que o inverso com Velozes e Furiosos. Com Velozes e Furiosos, eu pensei,
Este é um pequeno filme sobre carros, é um projeto de verão muito divertido, porém é um projeto pequeno. Não tem como isso ser grandioso. Agora, com prova final, foi tipo, gente, isso vai ser enorme. Olhem todos esses sucessos ao nosso redor. Olhem esses atores famosos. Esse filme será grandioso. E, na realidade, não foi isso que aconteceu. Prova final acabou sendo engolido com o tempo. Hoje ele se tornou um clássico cult. Agora, Velozes e Furiosos se tornou uma franquia grandiosa, uma das franquias mais importantes para o cinema, movimenta bilhões, né? A nossa querida meio brasileira Jordana Brewster, ela não tem muita noção de futuro, não. Ela achou que um filme seria grandioso e não foi, e o que ela achava que era pequenininho, que não ia muito explodir a bolha, se tornou uma das franquias mais bem-sucedidas da história. Sorte dela que está nesses dois projetos, né? O filme, ele fez um sucesso tão interessante na época que ele concorreu a 8 prêmios. Olha só que legal, para um filme de terror isso é muito bom, incluindo Alma Award para o diretor Robert Rodrigues, 2 Saturn Awards, 2 Blockbuster Entertainment Awards e 3 Teen Choice Awards. Mas, infelizmente, não ganhou nenhuma estatueta. Porém, o importante é concorrer. Não, o importante é ganhar, mas assim, para um filme de terror, concorrendo já estamos bem felizes. E como última curiosidade para este vídeo maravilhoso, foi anunciado agora, no início de 2025, um roteiro para um remake está em andamento pelo escritor e diretor John Hancock, que recentemente lançou o incrível Acompanhante Perfeita. Tem análise completa aqui no canal. Ele será o roteirista e possivelmente o diretor deste novo projeto de prova final, já que Robert Rodrigues entrará apenas como produtor executivo do filme. Se você é do futuro e está assistindo este vídeo após o lançamento do remake, coloca aqui nos comentários o que você achou desse remake. E se você está assistindo no presente, antes do lançamento do remake, coloca aqui se você está ansioso para este remake. E esses são os 22 fatos que provavelmente vocês não sabiam sobre prova final. Coloca aqui nos comentários o que vocês acham desse filme, se vocês também gostam, qual que é a sua cena favorita, qual que é a sua curiosidade favorita. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo com um amiguinho que também gosta desse filme. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Foi uma delícia reunir essas informações para vocês. Eu sou apaixonado por essa obra. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse filme, eu não desperdiço a oportunidade. Eu falo mesmo. Amo esse filme e amo falar sobre ele. E da próxima vez que você for conversar com um professor, cuidado! Ele pode ser um alienígena. Tchau.